Ela bateu a porta com o peito vazando leite na noite mais fria do outono. Do outro lado, um homem segurava um bebê que não parava de chorar de fome há 3 dias seguidos. O interior rural respirava silêncio naquela noite de outubro. As estrelas brilhavam fracas no céu, escondidas por nuvens pesadas que prometiam chuva. No meio daquela imensidão de terra e escuridão, uma pequena casa de madeira parecia a única coisa viva por quilômetros. Mas dentro daquelas paredes não havia paz. Havia desespero. João Silva andava de um lado para o outro da sala, com passos pesados que faziam o assoalho de madeira gemer. Nos braços dele, enrolado num cobertor já úmido de suor e lágrimas, estava Pedro. O bebê de 5 meses chorava com uma intensidade que partia o coração. Não era um choro comum de criança pedindo atenção. Era o choro de quem está morrendo de fome. O rosto de João estava marcado por noites sem dormir. A barba por fazer cobria suas bochechas fundas. Os olhos vermelhos ardiam de cansaço e desespero. As mãos grandes e calejadas de fazendeiro tremiam enquanto tentavam, mais uma vez, fazer o bebê aceitar a mamadeira. "Coloca na boca, filho. Por favor", João murmurava, a voz rouca e quebrada. "Só um pouquinho, só para você não sentir fome." Mas Pedro virava o rostinho para o lado e berrava ainda mais alto. Suas mãozinhas minúsculas se fechavam em punhos apertados. O corpinho magro se contorcia, rejeitando aquele líquido estranho, que não era o que ele conhecia, que não era o que ele precisava. João tentou de novo. Aproximou o bico da mamadeira dos lábios do filho. Pedro cuspiu o leite de vaca morno e gritou com toda a força que seus pulmõezinhos permitiam. O choro ecoava pelas paredes vazias da casa, misturando-se com o vento que começava a uivar lá fora. Fazia 3 semanas que Helena tinha morrido. 3 semanas desde que João tinha enterrado sua esposa embaixo da grande árvore perto do riacho. Ela tinha ido lavar roupa pela manhã, descalça como sempre fazia. Pisou numa cobra venenosa escondida entre as pedras. A picada foi rápida, a morte também. João ainda se lembrava do grito que ela deu. Tinha corrido, mas quando chegou, Helena já estava no chão, pálida, os lábios roxos. Ele a carregou nos braços de volta para casa, mas não houve tempo de chamar ajuda. Em poucas horas, ela já tinha partido, deixando João sozinho com um bebê que ainda mamava no peito. Desde então, a vida tinha virado um pesadelo sem fim. Pedro só conhecia o leite materno. Nunca tinha tomado mamadeira. Nunca tinha precisado. Helena amamentava ele dia e noite, e o menino crescia forte e saudável nos braços da mãe. Mas agora, Helena se foi. E Pedro estava definhando. João tinha tentado de tudo. Leite de vaca fresco, tirado da própria vaca que ele criava no curral. Pedro vomitou. Leite de cabra, que uma vizinha disse que era mais fácil de digerir. Pedro recusou. Mingau ralo de fubá com água e açúcar. Pedro cuspiu e chorou até ficar sem voz. Desespero, João tinha montado no cavalo e percorrido todas as fazendas vizinhas num raio de muitos quilômetros. Bateu na porta de cada casa onde sabia que morava gente. Perguntou se havia alguma mulher que estivesse amamentando, alguém que pudesse ajudar. As respostas foram sempre as mesmas. "Lamento muito, João. Meus filhos já estão crescidos. Não tenho mais leite. Minha nora está esperando o bebê, mas ainda vai demorar. Deus te abençoe, mas não posso ajudar." Ele tinha voltado para casa de mãos vazias, com o coração cada vez mais apertado. E a cada dia que passava, Pedro ficava mais fraco. A pele do bebê, antes rosada e gordinha, agora estava pálida. Os olhinhos fundos, as bochechas murchas, o choro ficava mais fraco a cada hora. Naquela noite, João olhou para o filho nos braços e sentiu um medo que nunca tinha sentido antes. Um medo maior que qualquer tempestade, maior que qualquer animal selvagem, maior que a própria morte.
Era o medo de perder o único pedaço de Helena que ainda restava neste mundo. Deus, se o Senhor está me ouvindo, João falou em voz alta, olhando para o teto de madeira. Eu não sei mais o que fazer. Já tentei tudo. Esse menino vai morrer de fome nos meus braços se alguém não me ajudar. Por favor, Senhor. Eu nunca pedi nada, mas agora eu estou pedindo. Me ajuda a salvar meu filho. O vento lá fora soprou mais forte. A chuva começou a cair, primeiro em gotas grossas e esparsas, depois num temporal violento. Os pingos batiam no telhado de telhas com força, criando um barulho ensurdecedor. Raios cortavam o céu escuro, iluminando por segundos a paisagem desolada ao redor da casa. Pedro continuava chorando. João continuava andando. A mamadeira de leite esfriou na mesa. A lamparina de querosene tremeluzia, jogando sombras dançantes nas paredes. E então, no meio daquele caos de chuva, vento, choro e desespero, veio a batida na porta. Toque, toque, toque. João parou no meio da sala. Olhou para a porta como se estivesse vendo uma aparição. Quem bateria na porta dele naquela hora da noite, no meio de um temporal daqueles? Toque, toque, toque. Mais forte agora, mais urgente. Com Pedro ainda chorando nos braços, João caminhou até a porta. Segurou a tranca de madeira com uma mão, hesitou por um segundo e então abriu. Do outro lado estava uma mulher encharcada da cabeça aos pés. Se você acabou de chegar aqui e ainda não faz parte dessa família, se inscreva agora no canal. Histórias como essa precisam de gente como você para continuarem sendo contadas. Escreva também nos comentários de onde você está nos assistindo. A gente adora saber até onde nossas histórias conseguem chegar. Seu apoio é o que mantém esse canal vivo. A chuva escorria pelo rosto dela em fios grossos, misturando-se com o que pareciam ser lágrimas. O cabelo escuro estava colado na testa e nas bochechas. O vestido simples de tecido grosso grudava no corpo dela, pesado de tanta água. Ela segurava uma trouxinha pequena debaixo do braço, tentando proteger do temporal. Por favor. A voz dela saiu trêmula, quase um sussurro abafado pelo barulho da chuva. Eu só preciso de um lugar para passar a noite. Qualquer canto serve. Não vou incomodar. João ficou parado, olhando para ela. Por um momento não conseguiu falar nada, não por desconfiança, mas porque estava tão cansado, tão quebrado por dentro, que até processar a presença de outra pessoa ali parecia difícil demais. Mas então Pedro deu um berro ainda mais alto nos braços dele e a mulher na porta deu um pulo. Os olhos dela se arregalaram. O olhar foi direto para o bebê que João segurava. Entra, João finalmente falou, se afastando da porta. Vai pegar uma doença se ficar aí fora. A mulher entrou devagar, pingando água no chão de madeira. Ela olhou ao redor da casa simples, a mesa com restos de comida fria, a cadeira virada, panos sujos espalhados, a mamadeira abandonada. Tudo falava de um homem que tinha perdido o controle da própria vida. Obrigada, ela disse baixinho, deixando a trouxinha no chão. Eu não vou ficar muito tempo, só até a chuva passar. João acenou com a cabeça, mas não estava prestando atenção nela. Pedro havia entrado numa nova onda de choro desesperado, arqueando as costas nos braços do pai. O corpinho do bebê estava quente de tanto esforço. A mulher ficou observando. E então aconteceu algo que João não esperava. Ela levou as mãos ao peito. Pressionou o tecido molhado do vestido contra o corpo. E quando tirou as mãos, havia manchas mais escuras ali. Manchas úmidas que não eram só da chuva. João olhou, confuso a princípio, e então entendeu. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Ela começou a tremer, mas não do frio. Era outra coisa, algo mais profundo. Eu tenho leite, ela disse, a voz quebrando. Meu corpo ainda produz leite, mesmo que... Ela não conseguiu terminar a frase. Levou a mão à boca, tentando segurar um soluço. João sentiu como se alguém tivesse dado um soco no peito dele. Olhou para a mulher. Olhou para o filho que morria de fome nos braços. Olhou de novo para ela.
Como? Ele perguntou, quase sem voz. Rosa respirou fundo, tentando se controlar. Limpou as lágrimas com as costas da mão molhada. Eu tive uma filha, ela começou. Minha bebê se chamava Isabel. Eu dei à luz ela há 8 meses. Ela era perfeita. Mamava bem, dormia bem, crescia forte. A voz de Rosa tremeu, mas ela continuou. Quando Isabel fez 4 meses, uma febre terrível passou pela região. Muitas crianças ficaram doentes. Eu fiz tudo o que pude. Compressa fria, chá, remédio caseiro. Até chamei o médico da cidade vizinha. Mas a febre era forte demais. Rosa fechou os olhos como se o peso da lembrança fosse pesado demais para carregar. Em 3 dias, minha menina queimava nos meus braços. No 4º dia, Deus levou ela. Assim, sem mais. Minha Isabel se foi. João sentiu um aperto no peito. Conhecia aquela dor. Era a mesma que ele sentia desde que Helena tinha morrido. Sinto muito, ele disse, e era verdade. Rosa abriu os olhos e olhou para ele. Meu marido não conseguiu lidar com a perda, ela continuou. Ele precisava culpar alguém. E me culpou. Diz que eu não cuidei bem dela, que eu devia ter chamado o médico antes, que eu não fiz o suficiente. A voz dela ficou mais baixa, carregada de mágoa. Ele me acusava todos os dias, gritava comigo, me olhava com ódio. Até que um dia ele disse que não conseguia mais me ver sem lembrar de Isabel morta, que eu tinha falhado como mãe, e me mandou embora. Rosa limpou mais lágrimas que caíam misturadas com a água da chuva que ainda pingava do cabelo. Desde então eu ando sozinha. Sem casa, sem família. Mas meu corpo não entende que Isabel se foi. Todo dia o leite continua vindo. Enche meu peito, dói, vaza. É como se meu corpo ainda estivesse esperando ela. Como se não acreditasse que minha filha morreu. Ela olhou para o bebê nos braços de João, que continuava chorando fraco. Ele está com fome, ela disse, não como pergunta, mas como constatação. Há 3 semanas, João respondeu, a voz saindo rouca. Desde que minha esposa morreu, ele só conhece o peito. Não aceita nada. Já tentei tudo. Ele está morrendo de fome e eu não sei mais o que fazer. Os dois ficaram ali, olhando um para o outro, 2 estranhos. 2 pessoas quebradas pela perda, e entre eles, um bebê que precisava de algo que só um deles podia dar. Rosa deu um passo à frente, as mãos dela tremiam. Deixa eu tentar, ela disse baixinho. Por favor, deixa eu tentar salvar ele. João olhou nos olhos dela. Viu dor ali, viu desespero, mas também viu algo mais, viu esperança. Ele estendeu Pedro para ela. Rosa pegou o bebê com cuidado, como se estivesse segurando a coisa mais preciosa do mundo. Pedro chorou ainda mais alto ao sentir braços estranhos. Mas Rosa se sentou na cadeira perto do fogo, acomodou o menino no colo e, com dedos trêmulos, desabotoou o vestido molhado. João virou o rosto para o lado, dando privacidade. Ficou de costas, olhando para a parede, mal respirando, e então ouviu. O choro de Pedro parou. Assim, de repente, no lugar veio um som diferente, um som de sucção, forte, desesperado, faminto. Pedro estava mamando. João fechou os olhos e sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Contudo, aquela era apenas a primeira noite de algo que nenhum dos dois imaginava que viria a acontecer. O som da sucção do bebê preenchia o silêncio da casa. Cada puxada era forte, urgente, como se Pedro estivesse tentando recuperar dias de fome em poucos minutos. Rosa segurava ele contra o peito, uma mão apoiando a cabecinha do menino, a outra abraçando o corpinho pequeno. Lágrimas escorriam pelo rosto dela sem parar. Não eram lágrimas só de tristeza, eram lágrimas de alívio, de dor misturada com algo que ela não sentia há muito tempo: propósito, utilidade, a sensação de que ela ainda podia ser mãe, mesmo que por alguns minutos. Isso, meu bem, Rosa sussurrava, a voz embargada.
Pode mamar. Tem bastante. Não precisa ter pressa. Pode mamar à vontade. Pedro soltava pequenos sons enquanto mamava, grunhidos baixinhos de satisfação. Os olhinhos que estavam arregalados de desespero começaram a piscar, pesados. As mãozinhas que estavam fechadas em punhos apertados relaxaram, os dedinhos se abrindo devagar. João ainda estava de costas, mas ouvia tudo. Ouvia o filho finalmente em paz. Ouvia a mulher desconhecida chorando baixinho. Sentia o próprio peito apertado de emoção. Obrigado, ele disse, a voz saindo rouca. Obrigado por salvar meu filho. Rosa não respondeu de imediato. Continuou olhando para Pedro, que agora mamava mais devagar, mais tranquilo. O corpinho do bebê estava relaxado, aconchegado contra ela. Eu que agradeço, Rosa finalmente disse, limpando as lágrimas com uma mão. Faz 4 meses que Isabel morreu. Faz 4 meses que meu leite não serve para nada, que eu jogo fora todos os dias, sentindo que estou desperdiçando algo precioso, mas agora... Ela olhou para o bebê que começava a cochilar. Agora ele tem uma razão de existir de novo. Pedro mamou até ficar completamente satisfeito. Quando soltou o peito de Rosa, tinha leite escorrendo pelo cantinho da boca. O rostinho, antes contraído de fome, agora estava tranquilo. Ele soltou um suspiro pequeno e adormeceu ali mesmo, pesado de tão cheio. Rosa envolveu ele no cobertor e olhou para João. Acho que ele vai dormir agora, ela disse suavemente. João se virou e caminhou até ela. Olhou para o filho dormindo nos braços da mulher. Pedro estava diferente. Finalmente em paz. Fazia dias que João não via o filho dormindo daquele jeito, sem chorar, sem se contorcer, apenas dormindo como o bebê deve dormir. Posso pegá-lo? João perguntou. Rosa levantou devagar da cadeira e passou Pedro para os braços do pai com todo cuidado. João abraçou o filho contra o peito, sentindo o corpinho morno e relaxado. Inclinou a cabeça e beijou a testinha do menino. Obrigado, Senhor. Ele sussurrou. Obrigado por mandar ajuda. Ele caminhou até o pequeno berço de madeira no canto do quarto e deitou Pedro lá, cobrindo ele com o cobertorzinho de lã que Helena tinha feito com as próprias mãos. O bebê nem se mexeu. Estava profundamente adormecido, finalmente alimentado depois de tanto tempo. Quando João voltou para a sala, Rosa estava de pé perto do fogo, tentando se secar um pouco. O cabelo molhado pingava no chão. O vestido ainda estava encharcado. Você precisa de roupa seca, João disse, senão vai ficar doente. Ele foi até um baú velho no canto e puxou uma camisa grande de lã e uma calça de tecido grosso. Era da minha esposa, ele disse, estendendo as roupas. Vai servir. Pode trocar ali no quartinho dos fundos. Tem uma vela acesa lá. Rosa pegou as roupas e olhou para ele com gratidão. Obrigada, por tudo. João apenas acenou com a cabeça. Enquanto Rosa trocava de roupa, João preparou um chá quente de ervas. Colocou mel para adoçar. Quando ela voltou, vestindo as roupas secas que ficavam grandes nela, ele ofereceu a caneca fumegante. Bebe. Vai te esquentar por dentro. Rosa aceitou e bebeu em pequenos goles. O chá quente desceu pela garganta, espalhando calor pelo corpo dela. Fazia dias que ela não bebia algo quente. Fazia dias que alguém não cuidava dela. Os dois ficaram ali, sentados perto do fogo, ouvindo a chuva lá fora e o silêncio abençoado do bebê dormindo. Como você se chama? João perguntou depois de um tempo. Rosa. Rosa Mendes. Eu sou João Silva, e o bebê é Pedro. Rosa assentiu olhando para o fogo. Para onde você estava indo? João perguntou. Quando bateu na minha porta? Rosa demorou para responder. Mexeu o chá na caneca, vendo as folhas de erva flutuarem. Para casa de uma tia distante, ela disse. Ou pelo menos era o plano. Mas eu não sei se ela ainda mora lá. Faz anos que não tenho contato. Eu só precisava ir para algum lugar. Não podia ficar vagando para sempre. João entendeu aquilo. A solidão.
O desespero de não ter para onde ir. Você pode ficar aqui essa noite, ele disse. Dormir seco e descansado. Amanhã a gente vê o que fazer. Rosa olhou para ele surpresa. Você confia em mim, uma estranha que apareceu do nada? João olhou de volta para ela. Você salvou meu filho. Isso é o suficiente para mim. Eles ficaram em silêncio por mais um tempo. O fogo crepitava. A chuva começava a diminuir lá fora. Então Rosa falou algo que mudaria tudo. João, bebês da idade do Pedro precisam mamar várias vezes por dia. Ele vai acordar daqui a algumas horas com fome de novo e vai precisar de leite de novo. João assentiu devagar, entendendo. Eu sei. Rosa respirou fundo. Eu posso ficar mais alguns dias. Só até você conseguir achar outra solução. Só até ele estar forte o suficiente para aceitar mamadeira. João olhou para ela com algo que ela não via há muito tempo nos olhos de alguém. Esperança misturada com gratidão. Você faria isso, mesmo sem me conhecer? Rosa olhou para o quarto onde Pedro dormia. Eu faria isso por ele, porque nenhum bebê merece morrer de fome. E porque eu preciso sentir que ainda posso ser útil, que ainda posso ser mãe, mesmo que não seja da minha filha. João estendeu a mão. Rosa pegou. Então fica, ele disse. Pelo tempo que você precisar, pelo tempo que Pedro precisar. Minha casa é sua casa agora. E naquele aperto de mão entre dois estranhos, feito sob o teto de uma casa simples no meio do nada, começou algo que nenhum dos dois imaginava. Uma aliança silenciosa, um acordo não dito, uma família improvisada nascendo das cinzas da tragédia. Porém, a história ainda estava longe de terminar, e desafios que eles nem imaginavam estavam apenas começando a surgir. Os dias que se seguiram foram estranhos, mas de uma estranheza boa. Rosa acordava antes do amanhecer, quando ouvia Pedro começar a resmungar no berço. Ela ia até o quarto, pegava o bebê ainda sonolento e se sentava na cadeira de balanço perto da janela. Enquanto o céu ainda estava escuro, pontilhado de estrelas, ela amamentava o menino, cantarolando baixinho canções que sua própria mãe tinha cantado para ela quando era criança. João também acordava cedo, mas fingia que dormia por alguns minutos a mais. Ficava deitado no colchão estreito que tinha armado na sala, ouvindo o som da cadeira rangendo devagar, a voz suave de Rosa, os pequenos ruídos que Pedro fazia enquanto mamava. Era um som que enchia a casa de vida, um som que João não sabia o quanto tinha feito falta até ele voltar. Pela primeira vez em semanas, Pedro estava ganhando peso, as bochechas voltaram a ficar gordinhas, os bracinhos e perninhas engrossaram. O bebê sorria agora, principalmente quando via Rosa se aproximando. Ele reconhecia ela. Sabia que ela era segurança, era conforto, era comida. Rosa também estava diferente. Ainda carregava a tristeza de Isabel nos olhos, mas havia algo mais agora. Uma leveza que não existia antes. Ela cuidava de Pedro com uma dedicação completa, como se estivesse tentando compensar todo o tempo que não pôde cuidar da própria filha. João observava tudo calado. Ele consertou a porta do galinheiro que estava quebrada, trouxe lenha extra e empilhou perto da casa. Arrumou um buraco no telhado que pingava quando chovia. Pequenas tarefas que tinha negligenciado desde que Helena morreu, mas que agora voltava a fazer. Uma manhã, Rosa estava lavando roupa no tanque do lado de fora, quando João chegou perto. Fiz uma cama para você, ele disse, meio sem jeito, no quartinho. Não é grande coisa, mas é melhor que o colchão velho que você está usando. Rosa parou de esfregar a roupa e olhou para ele, surpresa. João, você não precisava. Eu sei, mas fiz mesmo assim. Ela sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminou o rosto dela. Obrigada. Naquela tarde, João estava no pasto cuidando das vacas quando viu a carroça de seu vizinho, Antônio, vindo pela estrada de terra. Antônio era dono da fazenda ao lado, um homem grande de voz grossa que gostava de saber de tudo o que acontecia na redondeza. João!
Antônio gritou, parando a carroça. Como vão as coisas? Vão bem, João respondeu, se aproximando. Ouvi falar que você tem uma mulher morando na sua casa agora, Antônio disse sem rodeios. É verdade? João sentiu o peito apertar, mas manteve a voz calma. É verdade. Ela está me ajudando com o Pedro. Ajudando como? Antônio perguntou, arqueando uma sobrancelha. Ela amamenta ele. Pedro não aceita a mamadeira. Ela tinha perdido a filha e ainda tem leite. Então ela está ajudando. Antônio ficou quieto por um momento, processando aquilo. Entendo. E ela vai ficar quanto tempo? O tempo que for necessário, João respondeu firme. As pessoas vão falar, João. Você sabe disso. Deixa falarem. Meu filho está vivo. É isso que importa. Antônio assentiu devagar, mas João podia ver a desconfiança nos olhos do vizinho. Só tô te avisando. Cuidado. Mulher sozinha morando com viúvo recente. As línguas vão começar a se mexer. Depois que Antônio foi embora, João ficou parado no meio do pasto, sentindo um peso no peito. Sabia que o vizinho estava certo. Numa comunidade pequena como aquela, onde todo mundo conhecia todo mundo, era questão de tempo até os comentários começarem. E começaram. Na semana seguinte, quando Rosa foi até a cidade comprar farinha e sal, sentiu os olhares. Mulheres na frente da mercearia pararam de conversar quando ela passou. Sussurraram entre si. Rosa fingiu não perceber, mas as palavras chegaram aos ouvidos dela mesmo assim. Quem ela pensa que é, aparecendo do nada e se metendo na casa de um viúvo? Tá morando lá já faz 2 semanas. O que será que ela quer, pobre João? Ainda de luto e já tem alguém tirando vantagem dele. Rosa comprou o que precisava com as mãos tremendo e voltou para casa o mais rápido que pôde. Quando chegou, entrou direto para o quartinho e ficou lá por 1 hora, tentando não chorar. João percebeu que algo estava errado quando ela mal falou durante o jantar. Pedro mamou e dormiu nos braços dela, mas mesmo depois de colocar o bebê no berço, Rosa continuou quieta. Aconteceu alguma coisa na cidade? João perguntou. Rosa olhou para ele considerando mentir, mas decidiu falar a verdade. As pessoas estão falando da gente, dizendo coisas. Que tipo de coisas? Que eu tô me aproveitando de você, que não é certo eu morar aqui, que eu tenho segundas intenções. João suspirou pesado. Eu sabia que isso ia acontecer. Rosa levantou da cadeira, agitada. Talvez eu devesse ir embora, antes que isso fique pior, antes que prejudique você e o Pedro. Não, João disse, firme. Você não vai a lugar nenhum. Pedro precisa de você. Eu preciso de você. Rosa parou e olhou para ele, surpresa com a última parte. Se essa história está tocando seu coração até aqui, clica em Valeu Demais para apoiar o canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente esse trabalho. É através desse gesto que conseguimos continuar trazendo histórias que emocionam e fazem você refletir sobre a vida. João continuou, a voz mais baixa agora. Quando Helena morreu, eu achei que tinha morrido junto. Fiquei só com o corpo funcionando, mas sem alma, sem razão para continuar além de Pedro. E mesmo ele, eu não estava conseguindo salvar. Mas você chegou, e não salvou só ele, me salvou também. Rosa sentiu lágrimas subirem nos olhos. João, eu não... Deixa as pessoas falarem, ele interrompeu. O que elas pensam não importa. O que importa é que meu filho está vivo e saudável por sua causa. E se elas não entendem isso, problema delas. Rosa limpou as lágrimas que começaram a cair. Obrigada, ela sussurrou. Mas enquanto os dois conversavam na cozinha iluminada pela luz fraca da lamparina, nenhum deles sabia que as coisas estavam prestes a piorar muito antes de melhorarem. As semanas seguintes trouxeram uma rotina estranhamente confortável. João acordava cedo, cuidava dos animais, trabalhava na lavoura. Rosa cuidava da casa, cozinhava, lavava roupa e amamentava Pedro sempre que ele precisava. Os dois conversavam mais agora.
Histórias do passado, memórias de Helena e de Isabel. Dores compartilhadas que pareciam pesar menos quando divididas. Pedro crescia forte. Com 4 meses de amamentação regular de Rosa, o bebê estava gordinho, saudável, sempre sorrindo. Ele já começava a tentar sentar sozinho, apoiado em almofadas. Balbuciava sons que pareciam querer dizer alguma coisa. Esticava os bracinhos para Rosa sempre que havia. Uma tarde, João estava consertando a cerca do pasto quando Rosa apareceu com Pedro no colo. "Olha o que ele fez hoje", ela disse, os olhos brilhando de alegria. "Mostra pro papai, Pedro. Mostra." Ela colocou o bebê sentado na grama macia. Pedro balançou por um segundo, depois equilibrou o corpinho e ficou sentado sozinho, todo orgulhoso. João largou o martelo e se aproximou ajoelhando na grama. "Olha só você, rapazinho", ele disse, a voz cheia de emoção. "Já tá ficando grande." Pedro bateu as mãozinhas gordinhas e deu aquele sorriso banguela que derretia qualquer coração. João olhou para Rosa, que observava Pedro com um amor tão forte nos olhos que era impossível não ver. "Você é uma mãe incrível para ele", João disse baixinho. Rosa piscou, surpresa. "Eu não sou mãe dele, João. Eu só..." "Você é sim", ele interrompeu. "Pode não ter dado à luz ele, mas você é a mãe que ele conhece, a que cuida dele, a que alimenta ele, a que ama ele. Isso te faz mãe dele mais do que qualquer outra coisa." Rosa sentiu um nó na garganta. Ninguém nunca tinha dito aquilo para ela. Depois de perder Isabel e ser expulsa pelo marido, ela tinha certeza que nunca mais seria mãe de ninguém, que não merecia. Mas ouvir aquelas palavras de João... "Obrigada", ela conseguiu dizer, a voz embargada. Mas nem tudo era paz. Na cidade, os comentários continuavam e ficavam cada vez piores. "Ela deve estar planejando pegar a propriedade dele. Viúva esperta essa. Aquele pobre homem nem percebe que está sendo manipulado. Ela já se fez indispensável. E o bebê? Coitadinho. Sendo criado por uma estranha que ninguém sabe de onde veio." Os comentários chegavam aos ouvidos de Rosa através de olhares de desaprovação quando ia à cidade, através de vizinhas que paravam de falar quando ela passava, através do jeito como as pessoas se afastavam dela na rua. Rosa tentava ignorar, tentava focar em Pedro, em João, na pequena vida que tinham construído juntos. Mas as palavras doíam, principalmente porque ecoavam as mesmas acusações que o ex-marido tinha feito. Que ela não prestava, que ela falhava, que ela não merecia ser mãe. Uma noite, Rosa não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama olhando para o teto de madeira, ouvindo os grilos lá fora, sentindo o peso das palavras esmagando o peito dela. Ela pensou em Isabel, na bebê que tinha perdido, no marido que a tinha culpado, na vida que tinha sido arrancada dela. E então pensou em Pedro, no bebê que não era dela por sangue, mas que se sentia dela em todos os outros aspectos. No menino que sorria quando a via, que só se acalmava nos braços dela, que a chamava de mamãe com o olharzinho, mesmo sem falar ainda. E pensou em João, no homem silencioso que tinha aberto a porta numa noite de tempestade, que tinha confiado nela quando todos desconfiavam, que olhava para ela agora com algo mais do que gratidão nos olhos. As lágrimas começaram a cair. Silenciosas no início, depois em soluços que Rosa tentava abafar no travesseiro para não acordar ninguém. Mas o medo crescia. O medo de que tirassem Pedro dela. O medo de que forçassem João a mandá-la embora. O medo de perder mais uma vez tudo que importava. Na manhã seguinte, Rosa acordou com os olhos inchados. Preparou o café, amamentou Pedro, cuidou da casa como sempre fazia. Mas havia algo diferente nela, uma tensão, uma inquietação. João percebeu. "Você tá bem?" Ele perguntou quando estavam sozinhos na cozinha. "Tô." Rosa mentiu. "Só cansada." Mas não era só cansaço.
Era o peso de carregar sozinha o medo de que aquela felicidade frágil que tinham encontrado podia ser destruída a qualquer momento. E então aconteceu o que Rosa mais temia. 2 dias depois, o padre da cidade apareceu na propriedade. Um homem velho de cabelos brancos e olhar severo. Ele bateu na porta na hora do almoço. João atendeu. "Padre Marcos", ele disse, surpreso. "O que o traz aqui?" "Precisamos conversar, João", o padre disse, a voz grave, "sobre a situação que está acontecendo nesta casa." Rosa estava na cozinha segurando Pedro. Ouviu a voz do padre e sentiu o estômago apertar. "Pode falar", João disse, não convidando o padre para entrar. "As pessoas da cidade estão preocupadas", Padre Marcos começou. "Uma mulher solteira morando com um viúvo. Isso não é apropriado aos olhos de Deus e da comunidade." "Rosa está me ajudando a cuidar do meu filho", João respondeu, firme. "Não há nada de inapropriado nisso. Mas as aparências importam, João. Você sabe disso. E as aparências não estão boas. Meu filho estava morrendo de fome, padre. Rosa o salvou. Isso é tudo que importa para mim." "Compreendo seu dilema", o padre disse, numa voz que não parecia compreender nada. "Mas há outras soluções. Podemos arranjar que o bebê fique com uma família na cidade. Uma família de verdade, com marido e esposa." João sentiu raiva subir pelo peito. "Pedro não vai a lugar nenhum. Ele fica comigo." "Então se case com ela", o padre disse, direto. "Façam disso algo apropriado perante Deus. Ou peça que ela vá embora." João abriu a boca para responder, mas o padre levantou a mão. "Pense no que eu disse, João, pelo bem da sua alma e da reputação dessa mulher. Dou a você 1 semana para decidir." E com isso, o padre virou as costas e foi embora, deixando João parado na porta, tremendo de raiva e de medo. Rosa tinha ouvido tudo. Ela entrou na sala segurando Pedro contra o peito. "João", ela começou, mas não sabia o que dizer. "Ele não tem o direito de vir aqui e dizer o que eu devo fazer na minha própria casa", João disse, a voz baixa, mas cheia de fúria. "Mas ele tem razão sobre uma coisa", Rosa disse, a voz trêmula. "As pessoas não vão parar, vão continuar falando, vão continuar julgando. E uma hora isso vai cair em cima de você e do Pedro." Ela respirou fundo. "Talvez eu devesse ir embora, antes que piore." Contudo, o que Rosa não sabia era que as coisas estavam prestes a piorar de uma forma que ninguém podia prever. Naquela noite, Rosa não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, ouvindo a respiração suave de Pedro no berço ao lado. O bebê dormia tranquilo, os bracinhos esticados acima da cabeça, o rostinho sereno. Ela olhou para ele e sentiu o coração apertar. Tinha amado Isabel com cada fibra do ser. E quando Isabel morreu, Rosa tinha certeza que nunca mais amaria assim. Que não conseguiria. Que não merecia. Mas Pedro tinha entrado na vida dela e ocupado um espaço que Rosa nem sabia que ainda existia. Ela amava aquele menino. Amava do jeito que só uma mãe ama, com aquele amor que dói no peito, que faz você capaz de qualquer coisa para proteger. E agora iam tirá-lo dela. Rosa sabia como funcionava. Tinha visto acontecer antes. Mulheres sendo julgadas, sendo afastadas de crianças que cuidavam. Tudo em nome da moralidade, da aparência, do que era considerado certo pela sociedade. Ela não ia deixar isso acontecer. Não podia perder Pedro, não depois de já ter perdido Isabel. Não ia sobreviver a perder outro filho. As vozes na cabeça dela começaram, as mesmas vozes que tinham atormentado ela depois que Isabel morreu. Vozes dizendo que ela era inadequada, que não merecia ser mãe, que tudo que tocava morria ou era arrancado dela. "Se eu ficar, vão tirar ele de mim. Vão fazer João me mandar embora. Ou pior, vão tirar Pedro dele também e dar para outra família." A respiração de Rosa ficou mais rápida. O peito apertou. O quarto pareceu ficar menor. "Mas se eu for embora com ele,
Se eu for embora com ele, posso protegê-lo, posso ser a mãe dele longe daqui, onde ninguém conhece a gente, onde ninguém vai nos julgar. A lógica estava completamente distorcida pelo pânico, mas na cabeça de Rosa naquele momento fazia sentido perfeito. Ela levantou da cama devagar, vestiu o vestido grosso, pegou o xale, juntou algumas roupas de Pedro numa trouxinha pequena, colocou um pedaço de pão e queijo que sobrou do jantar. Depois, com as mãos tremendo, pegou Pedro do berço. O bebê acordou um pouco, resmungou, mas quando sentiu os braços de Rosa, se aconchegou contra ela e voltou a dormir. Rosa segurou ele apertado contra o peito e saiu do quarto em silêncio. Passou pela sala onde João dormia no colchão no chão. Ele estava virado para o lado, respirando fundo. Rosa parou por um segundo, olhando para ele. Desculpa, ela sussurrou tão baixo que ninguém além dela mesma ouviu. Eu só estou tentando proteger ele. Então ela abriu a porta e saiu para a noite fria. A temperatura tinha caído, o ar cortava a pele como lâmina. Rosa puxou o xale mais apertado ao redor de Pedro, protegendo o bebê do frio. Começou a caminhar, sem direção certa, apenas se afastando da casa. A lua estava quase cheia, jogando uma luz prateada sobre tudo. As árvores ao longe pareciam sombras gigantes. O vento soprava, fazendo a grama seca sussurrar. Pedro começou a se mexer. Abriu os olhinhos e olhou para Rosa, confuso. Depois começou a chorar. Um choro baixinho no início, que foi crescendo. Xi, meu amor, Rosa murmurou, balançando ele enquanto andava. Tá tudo bem. A mamãe tá aqui. A mamãe vai cuidar de você. Mas Pedro chorava mais alto agora. Estava com frio. Estava assustado, queria o calor da casa, o cheiro familiar do quarto, o conforto do berço. Rosa andou mais rápido, tentando acalmá-lo. As lágrimas começaram a cair pelo rosto dela. O peso da trouxinha no ombro, o peso do bebê nos braços. O peso da decisão impossível. Para onde ela estava indo? Ela não sabia, só sabia que precisava proteger Pedro. Precisava ser a mãe dele. Não podia deixar que tirassem ele dela. A mente de Rosa estava em pedaços. Memórias de Isabel misturadas com o presente, a febre, o corpinho queimando, o último suspiro da filha, o marido gritando, as acusações, a culpa. Você não presta. Você deixou nossa filha morrer. Você falhou. Não, Rosa disse em voz alta, para ninguém além do vento. Eu não vou falhar de novo. Eu vou proteger ele. Eu vou! Pedro agora chorava com força total. O corpinho se debatia nos braços dela. O choro ecoava na noite silenciosa. Rosa cambaleou. Tropeçou numa pedra. Quase caiu, mas se segurou. Olhou ao redor, desorientada. Onde estava? Quanto tinha andado? Tudo parecia igual na escuridão. O frio estava ficando pior. Os dedos dela estavam dormentes. Pedro tremia, o rostinho vermelho de tanto chorar. E então Rosa viu um celeiro velho, abandonado, com metade do teto caído. Ela correu para lá, buscando o abrigo do vento. Dentro do celeiro cheirava a madeira podre e feno mofado. Rosa se encolheu num canto, pressionando Pedro contra o peito, tentando aquecê-lo com o próprio corpo. Por favor, para de chorar, ela implorou, balançando ele. Por favor, meu amor, a mamãe tá aqui, tá tudo bem. Mas não estava tudo bem, nada estava bem. Pedro chorava sem parar. Rosa chorava junto. Os dois encolhidos no canto frio de um celeiro abandonado, no meio da noite, perdidos e assustados. Enquanto isso, na casa, João acordou. Talvez pelo silêncio estranho. Talvez pelo instinto de pai. Ele se levantou, ainda sonolento, e foi verificar Pedro. O berço estava vazio. João sentiu o sangue gelar. Rosa! Ele chamou, correndo para o quartinho dela. Rosa! Vazio também. A cama feita, algumas roupas faltando. O pânico tomou conta dele. João vestiu as botas, pegou o lampião e saiu correndo para a noite. Rosa! Pedro! Ele gritava, a voz se perdendo no vento. Está gostando dessa história?
Então, deixa sua curtida e comenta aqui embaixo. Você entende por que Rosa fugiu ou acha que ela errou? Quero saber sua opinião sincera. João correu pela propriedade com o lampião balançando na mão, jogando sombras dançantes em tudo. O coração dele batia tão forte que parecia que ia explodir. O medo era um gosto amargo na boca. Rosa! Pedro! Ele gritava, a voz rouca de desespero. Onde vocês estão? Ele verificou o galinheiro. Vazio. Foi até o pasto. Nada. Correu para a beira do riacho, com medo do que podia encontrar, mas não havia ninguém lá. Deus, por favor! João rezava enquanto corria. Por favor, me ajuda a encontrar eles. Foi então que ouviu. Fraco, distante, mas inconfundível. O choro de um bebê. João virou a cabeça, tentando identificar de onde vinha o som. Ali, do celeiro velho que tinha sido destruído por uma tempestade anos atrás e nunca foi reconstruído. Ele correu. As pernas doíam, os pulmões queimavam, mas ele correu mais rápido do que tinha corrido na vida. Quando chegou à entrada do celeiro, ergueu o lampião e viu Rosa encolhida no canto, abraçada a Pedro, os dois tremendo. Ela balançava para frente e para trás, murmurando coisas que João não conseguia entender. Pedro chorava, o rostinho vermelho e molhado de lágrimas. Rosa, João disse, a voz saindo suave apesar do pânico. Rosa, sou eu. João. Ela olhou para ele com olhos arregalados, quase irreconhecíveis. Havia medo ali, confusão, desespero. Não pode levar ele, ela disse, apertando Pedro contra o peito. Não pode. Ele é meu. Ele precisa de mim. Eu não vou levar ele de você, João disse, se aproximando devagar, como faria com um animal assustado. Tá tudo bem. Eu só quero ajudar. Eles vão tirar ele de mim. Rosa continuou, a voz quebrada. As pessoas vão fazer você me mandar embora, vão dar ele para outra família. Eu já perdi Isabel. Não posso perder ele também. Não posso. João ajoelhou na frente dela. Colocou o lampião no chão. Estendeu as mãos devagar. Ninguém vai tirar Pedro de você, ele disse, olhando nos olhos dela. Você me ouve? Ninguém. Eu não deixo. Rosa balançou a cabeça, as lágrimas caindo sem parar. Você não entende. Eles vão fazer de tudo. Vão dizer que eu não presto. Vão dizer que você precisa de uma esposa de verdade. Vão... Rosa, João interrompeu, a voz firme, mas gentil. Você não roubou nada de mim. Você me deu tudo de volta. Me deu meu filho vivo e saudável. Me deu uma razão para acordar de manhã. Me deu uma família de novo. Ele pegou as mãos frias dela nas dele. Você não é uma estranha que está tirando vantagem. Você é a mulher que salvou meu filho quando eu não conseguia. Você é a mãe que ele conhece e ama. E você é a pessoa que me fez voltar a viver. Rosa soluçou, o corpo todo tremendo. Eu tô com tanto medo, ela sussurrou. Tenho medo de perder ele. Tenho medo de te perder. Tenho medo de ficar sozinha de novo. Você não vai ficar sozinha, João prometeu. Nunca mais. Eu não deixo. Ele gentilmente tirou Pedro dos braços dela. O bebê estava gelado, chorando fraco agora, exausto. João tirou o próprio casaco e envolveu o menino. Depois colocou ele contra o peito, aquecendo com o próprio corpo. Agora vem, ele disse, estendendo a mão livre para Rosa. Vamos para casa. Vamos para o calor, vamos conversar sobre tudo isso com calma. Rosa olhou para a mão dele, depois para o rosto dele, e viu ali algo que ela tinha esquecido que existia. Cuidado verdadeiro, preocupação real, amor. Ela pegou a mão dele. João a ajudou a levantar. Ela estava fraca, as pernas mal seguravam o corpo. Ele passou o braço ao redor dela, segurando Rosa de um lado e Pedro do outro. E os três saíram do celeiro. A caminhada de volta para casa foi lenta. Rosa tropeçava a cada passo. João a segurava firme, murmurando palavras de encorajamento. Quando chegaram, ele acendeu o fogo na lareira até as chamas subirem altas e quentes. Colocou cobertores ao redor de Rosa. Preparou chá quente.
Aqueceu leite para Pedro, que finalmente parou de chorar quando mamou e sentiu o calor voltando para o corpinho. João não fez perguntas, não pediu explicações. Simplesmente cuidou dos dois, até ter certeza que estavam bem. Só quando Pedro adormeceu nos braços de Rosa, enrolado em cobertores, o rostinho finalmente tranquilo, João se sentou ao lado dela. Rosa, ele começou, a voz baixa. Eu preciso te dizer uma coisa, e quero que você me ouça com atenção. Ela olhou para ele, esperando. Quando você chegou aqui, você salvou meu filho de morrer de fome. Mas você também me salvou de morrer por dentro. Esses últimos meses, vendo você cuidar do Pedro, vendo você trazer vida de volta para essa casa, eu percebi uma coisa. Ele pegou a mão dela. Eu não quero que você fique aqui só por causa do Pedro. Quero que você fique porque eu quero você aqui. Não como alguém que me deve algo. Não como empregada ou ama de leite, mas como família, como companheira, como a pessoa que eu escolho ter do meu lado. Rosa piscou, processando as palavras. João, eu não sei se eu tô pronta para... Eu não tô pedindo para você decidir agora. Ele disse rápido. Só tô dizendo que você não precisa ter medo de perder seu lugar aqui. Esse é seu lugar, pelo tempo que você quiser. E se as pessoas não gostam, se o padre não aprova, se a cidade inteira fala, que falem. Minha família é você e Pedro. E família a gente protege. Rosa fechou os olhos. As lágrimas voltaram, mas eram diferentes agora. Não eram lágrimas de medo ou desespero. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de algo que começava a parecer esperança. Obrigada, ela sussurrou, por não desistir de mim, por me buscar. Sempre vou buscar você, João respondeu, sempre. Os dois ficaram ali, sentados perto do fogo, com Pedro dormindo entre eles, enquanto a noite lá fora ia embora e o primeiro clarão do amanhecer começava a surgir. Enquanto isso acontecia, algo muito mais grave se desenrolava e João não tinha ideia do que estava por vir. 3 dias depois, João estava no pasto consertando mais uma parte da cerca, quando viu a poeira subindo na estrada. 3 cavalos. 3 homens. Ele reconheceu o que estava na frente. Tomás Ferreira, dono de terras na região, conhecido por ser duro nos negócios e impiedoso com devedores. João sentiu o estômago apertar. Sabia o que aqueles homens queriam. A dívida. Anos atrás, o irmão mais velho de João, Carlos, tinha pegado o dinheiro emprestado de Tomás para investir numa criação de gado. O negócio tinha falhado e Carlos tinha fugido no meio da noite, deixando João com a propriedade e com a dívida. João tinha tentado pagar aos poucos, mas depois que Helena morreu e Pedro adoeceu, ele tinha atrasado. Muito. Os homens pararam na frente da casa. Tomás desceu do cavalo, os outros 2 ficaram montados. Homens grandes, com cara de quem não tinha medo de violência. João Silva, Tomás disse, a voz grossa, vim cobrar o que é meu. João se aproximou, mas manteve distância. Eu sei que estou devendo, mas estou passando por dificuldades. Só preciso de mais um tempo. Já deu tempo demais, Tomás respondeu. 3 meses de atraso, juros acumulando. Ou você paga hoje, ou eu tomo a propriedade. João sentiu raiva subir. Essa propriedade é minha. Foi do meu pai. Não é garantia da dívida do meu irmão. Tenho documentos dizendo que é sim, Tomás retrucou, batendo no bolso. Seu irmão colocou a terra como garantia. E como ele fugiu, a dívida caiu para você. Dentro da casa, Rosa ouviu as vozes. Pegou Pedro e se afastou da janela, mas continuou escutando. Eu não tenho o dinheiro agora, João disse, tentando manter a calma. Mas posso pagar em parcelas. Vou trabalhar dobrado. Não quero parcelas, Tomás interrompeu. Quero tudo. Agora. Não tenho, João repetiu. Então a terra é minha. Tomás fez sinal para os homens. Comecem a inventariar tudo. Animais, ferramentas, a casa. Tudo. Os 2 homens desceram dos cavalos.
e começaram a andar em direção ao curral. João deu um passo à frente, bloqueando o caminho. Ninguém toca no que é meu. Sai da frente, moleque, um dos homens rosnou. Façam ele sair, Tomás ordenou. Os homens avançaram. João não recuou. E então a porta da casa se abriu. Rosa saiu, segurando Pedro no quadril. Ela estava pálida, mas firme. Deixem ele em paz, ela disse, a voz mais forte do que se sentia. Tomás olhou para ela, arqueando a sobrancelha. E quem é você? Sou a família dele, Rosa respondeu. E essa é nossa casa, nossa terra, nosso filho. Ela enfatizou a palavra nossa. Não vão tirar nada daqui. Tomás riu, um som sem humor. Família! Ouvi falar de você, a mulher que apareceu do nada, que mora aqui sem ser casada com ele. Que vergonha! Rosa deu um passo à frente, abraçando Pedro com mais força. A única vergonha aqui é homens tentando roubar de um pai e um bebê. Do lado da cerca, começaram a aparecer vizinhos, tinham visto os cavalos, ouvido as vozes altas. Vieram ver o que estava acontecendo. João viu. Dona Marta, a vizinha mais velha. Antônio e a esposa. O ferreiro da cidade. Outros que ele conhecia de vista. O que está acontecendo aqui? Dona Marta perguntou, se aproximando. Cobrança de dívida, Tomás respondeu. Não é da conta de ninguém. Mas João virou para o povo que se juntava. Vocês conhecem minha história, ele disse, a voz alta e clara. Perdi minha esposa, meu filho quase morreu. Essa mulher chegou quando eu mais precisava e salvou meu menino. E agora esse homem quer tirar tudo da gente. Ele olhou direto para Tomás. A dívida não é minha. Foi do meu irmão que fugiu. Mas mesmo se fosse, não vou deixar ninguém tirar minha família da única casa que a gente tem. É verdade isso? Antônio perguntou, olhando para Tomás. A dívida era do irmão? Tomás hesitou, percebendo que tinha audiência agora. Mas está em nome da propriedade. Isso não é justo, Dona Marta disse, cruzando os braços. Não pode cobrar de um homem a dívida do irmão. Outros concordaram. Murmúrios de desaprovação começaram a se espalhar. Tomás olhou ao redor, vendo que estava perdendo. Não podia forçar a situação com tantas testemunhas. Isso não acabou, ele disse, apontando para João. Vou voltar com o juiz, e aí você vai ter que pagar ou sair. Ele montou no cavalo e partiu, os dois homens atrás. Quando a poeira baixou, João se virou para Rosa. Ela ainda estava na porta, segurando Pedro, tremendo agora que a adrenalina passava. João caminhou até ela. Pegou a mão livre de Rosa. Obrigado, ele disse baixinho, por ficar do meu lado. Sempre, ela respondeu. Dona Marta se aproximou. Vocês dois precisam se casar, ela disse sem rodeios. Resolvam essa situação direito. Façam dela uma Silva de verdade. Assim ninguém mais pode questionar. João olhou para Rosa. Rosa olhou para ele. E ali, na frente dos vizinhos, com Pedro entre eles, João fez a pergunta que ia mudar tudo. Rosa Mendes, você aceita ser minha esposa? Não por obrigação, não por conveniência, mas porque eu quero construir uma família de verdade com você. Porque você e Pedro são tudo que eu tenho. E eu quero que isso seja para sempre. Rosa sentiu lágrimas encherem os olhos. Olhou para o homem que tinha aberto a porta numa noite de tempestade, que tinha confiado nela quando ela mesma não confiava, que tinha buscado ela quando fugiu assustada, que tinha escolhido ela sempre. Sim, ela disse a voz embargada, eu aceito. 2 anos se passaram desde aquele dia. Rosa e João se casaram numa cerimônia simples na igreja da cidade. Pedro estava lá, com 1 ano e meio, todo arrumado, correndo entre os bancos. Alguns vizinhos compareceram. Não muitos, mas os que importavam. A dívida foi negociada. Com João trabalhando duro e Rosa vendendo ovos e verduras na cidade, conseguiram pagar aos poucos. Tomás acabou aceitando, principalmente depois que o juiz disse que a cobrança era questionável.
Agora, numa manhã ensolarada de primavera, Rosa estava no quintal com as mãos na terra. Ela estava grávida de 7 meses, a barriga redonda sob o vestido simples. Pedro, agora com 2 anos e meio, corria ao redor dela, perseguindo borboletas. "Mamãe, olha!" ele gritava, apontando para uma borboleta amarela. "Tô vendo, meu amor." "Que linda!" João chegou carregando uma roseira pequena, as raízes envolvidas em pano molhado. "Trouxe", ele disse, sorrindo. "Perfeito", Rosa respondeu, se levantando com dificuldade. Os 3 se ajoelharam perto da cerca. João cavou o buraco. Pedro ajudou, jogando terra com as mãozinhas. "Por que a gente está plantando uma flor, papai?" Pedro perguntou. João olhou para Rosa, depois para o filho. "Porque roseiras são fortes", ele explicou. "Sobrevivem ao inverno. Continuam florescendo ano após ano. Igual nossa família." Rosa sorriu, limpando uma lágrima. Eles plantaram a roseira juntos. Quando terminaram, ficaram ali, os 3, olhando para o arbusto pequeno que um dia ia crescer grande e coberto de flores brancas. João passou o braço pelos ombros de Rosa. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Pedro se sentou entre os 2, cansado da brincadeira. "Somos uma família", Pedro disse, do jeito que crianças pequenas dizem verdades profundas sem perceber. "Somos sim", Rosa confirmou, beijando o topo da cabecinha dele. João olhou para eles. A mulher que tinha batido na porta numa noite de tempestade, o filho que tinha sido salvo e o bebê que ainda ia chegar. Sua família, não perfeita, não tradicional, mas verdadeira. E enquanto o sol brilhava quente e a roseira plantava raízes na terra, começava ali uma história que duraria gerações. Uma história sobre como família não é só sangue, é escolha, é cuidado, é estar presente nos momentos difíceis, é não desistir, é amor que floresce mesmo nas tempestades mais frias. Se essa história mexeu com você, se você acompanhou ela do começo ao fim, venha fazer parte da nossa família aqui no canal. Se inscreva agora para não perder mais histórias que vão tocar seu coração. E me conta aqui nos comentários, qual foi o momento dessa história que mais te marcou? Aquele momento que você nunca vai esquecer? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias chegam até você. Muito obrigado por estar aqui, por fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Você é muito importante para a gente. Até nosso próximo encontro.